Eu gostaria que rapidamente você abrisse a sua Bíblia em 1 Samuel 2,12. 1 Samuel 2,12. Maravilha. Poder trocar a versão para NVI? Obrigado. Vamos lá então? Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela, ou na travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: deixe primeiro a gordura se queimar, então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. O pecado desses jovens era muito grande à vista do Senhor, pois eles estavam tratando com desprezo ao Senhor. Samuel, contudo, ainda menino, ministrava perante o Senhor vestindo uma túnica de linho. Esse é o último. Todos os anos, sua mãe fazia uma pequena túnica e a levava para ele, quando subia logo o marido para oferecer o sacrifício anual. Amém? Pode se assentar, para a honra e glória de Jesus. Vamos lá então, gente. Não quero assustar vocês, porque toda vez que eu trago uma palavra é batendo de frente com o pecado. Mas meu pai me convidou para pregar no dia de hoje, e durante a semana eu não consegui, sabe, nada que linkava, nada batia, nada. Eu falava: nossa, essa é a palavra. Aí hoje cedo, enquanto a gente estava no centro, eu falei: pai, ou eu vou pregar sobre o Sermão da Montanha, ou sobre o 2 Timóteo. Mas meu pai foi lá e me deu uma sugestão de palavra, e eu amei, que foi sobre a maldade dos filhos de Eli, e enquanto Samuel estava fazendo a vontade de Deus. É muito importante a gente saber o que aquilo significa, não somente a aplicação pessoal da nossa vida, mas o que o texto estava querendo dizer. Quando as pessoas ofereciam sacrifícios a Deus, na antiga aliança, eles sempre separavam um pedaço especial da carne para os sacerdotes, para agradecer o que eles estavam fazendo, de estar sempre abençoando o povo, sempre intercedendo pelo povo. Então, era normal que o sacerdote pegasse uma parte da carne que o povo oferecia, para ele poder comer. Mas os filhos do sumo sacerdote Eli, como no primeiro versículo que a gente leu, eles eram ímpios. Então eles não estavam nem aí com sacrifícios, a forma como era feita, estavam nem aí para Deus. Eles só queriam o deles ali, boa. Então, em vez de pegar só uma parte da carne, eles iam lá e comiam o que eles conseguissem ali. Enchia o bucho da carne de sacrifício para Deus. E obviamente Deus não gostou. Entretanto, vale ressaltar que Eli sabia do que os filhos dele estavam fazendo. Ele não estava ignorante no que estava acontecendo. Ele sabia o que estava acontecendo. Ele sabia que os filhos dele estavam fazendo coisas erradas com as coisas de Deus. E mesmo assim ele ia escondendo, ia deixando, não fazia nada. Enquanto isso, o pequeno Samuel, ele adorava a Deus, ele buscava as coisas de Deus, ele fazia o certo perante os olhos de Deus. No versículo 26, diz a mesma coisa: e o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Então, muitas vezes, a gente tem deixado a presença de Deus como mais uma coisa simples, ou então tem menosprezado a presença de Deus na nossa vida, tem deixado para depois, ou tem feito da maneira errada. Porque Deus ele exige que a gente faça as nossas orações
que a gente venha para a igreja, que a gente adore Ele, mas tudo com o nosso coração, de todo o nosso coração, verdadeiramente. Ele não quer nada empurrado, Ele não quer nada obrigado, porque Deus nos ama demais e Ele também quer que a gente ame Ele de volta, sabe? Como uma relação realmente de pai para filho, ou de pai para filha. Então, se a gente tem feito como os filhos de Eli, está na hora da gente repensar. Enquanto isso, Samuel estava fazendo tudo direitinho perante os olhos de Deus. E é necessário a gente tomar a nossa posição como Samuel fez. Sempre priorizando as coisas de Deus, sempre deixando em primeiro lugar, sempre amando de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todo o nosso espírito, o Senhor, a presença do Senhor. Como no louvor anterior a gente estava buscando a presença do Senhor, é extremamente necessário. E aí Deus fica bravo com isso e envia o homem dizendo duras palavras, mas necessárias. Se encontra no capítulo 2, versículo 29. Se puder estar abrindo, por favor. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo? Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi a sua família e à linhagem de seu pai que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Dura essa palavra. Deus tinha escolhido Eli, Ele não errou em escolher Eli. Ele realmente era um homem íntegro quando Deus escolheu. Ah, mas Deus não é onisciente, Ele não sabia o que ia acontecer? Sabia. Mas Ele nos deu essa livre agência para a gente fazer o que bem entender. E aí ele endureceu o seu coração. Não sei o que aconteceu, mas com certeza ele deve ter se acostumado com a presença, sabe? Está sempre aqui no culto, está sempre orando, todo dia ouvindo louvor, e às vezes a gente acostuma, às vezes a gente continua, beleza, quando na verdade é para a gente buscar sempre com o nosso melhor, é para a gente sempre, todos os dias, tentar fazer o nosso melhor, dentro do nosso possível, porque Deus, Ele não foi preguiçoso quando decidiu salvar a gente do inferno, amém? E aí o cara, ele tinha um monte de promessa da parte de Deus, ia acontecer um monte de coisa boa com ele, a linhagem dele inteira ia ser abençoada, e aí os filhos dele desviaram o coração do Senhor, praticaram imoralidade sexual, comiam a comida do sacrifício, e aí simplesmente tudo acabou. Com as suas ações, eles anularam as promessas de Deus. Então, nesse livro nós temos centenas de promessas para a gente, e pode ser que você, quando era criança, ouviu de algum profeta alguma promessa. Saiba que não é uma coisa que não importa o que aconteça, vai acontecer. Não, você pode anular as promessas do Senhor. Dependendo da forma como você se posiciona, você pode impedir Deus de te abençoar. Quem sabe por isso que você não recebeu sua bênção ainda? Eu não sei como você tem tratado a presença de Deus, mas já está na hora de virar adulto, né? Sabe, isso é para todos nós. Infelizmente, a linhagem inteira dele foi amaldiçoada por causa desse problema, por causa desse erro. Mas então Deus foi mal? Porque os caras fizeram, então, pronto, acabou. Não, Deus deu a chance para eles se arrependerem. Deus, Ele sempre tem tentado, desde o início do mundo, desde o início da história, desde que o pecado entrou no mundo, Deus tem tentado se reconciliar com a gente. E mesmo assim, a gente como depravado, a gente que é ruim, a gente que é sujo, a gente que só olha para o nosso umbigo, a gente que só quer as bênçãos e não quer saber do Senhor, a gente faz as coisas erradas, e aí anula a bênção divina. Tem uma frase muito interessante que é: eu sou pior do que eu penso e mais amado do que eu penso. Então Deus nos ama muito, mas é saber reconhecer que a gente é depravado, que a gente é ruim, e que a gente precisa todos os dias querer essa transformação.
Tem um homem também muito interessante do século passado, e eu me esqueci o nome. Ele disse: pensei que eu tinha matado o velho homem no dia do batismo, mas eu percebi que todo dia ele está comigo e eu tenho que matar ele todos os dias. Então é sobre isso. E Deus sempre nos dá a oportunidade de se arrepender, enquanto há tempo. Infelizmente eles negaram de novo e de novo e de novo, sempre que Deus estava tentando fazer com que eles se arrependessem. E aí eu queria que o Mateus abrisse em Hebreus 10, 26, que é uma coisa fortíssima, muito necessária para a gente. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pode continuar. Mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Poxa, mas isso aqui é uma festividade? Por que você está pregando uma coisa dessas, menino? Toda vez eu venho para a igreja, é o Natan, eu saio com a cara doendo do Espírito Santo me batendo. Mas eu não vim aqui convencer você de se arrepender pelos seus pecados através do medo. Eu não quero que você chegue a Deus de novo por causa do medo, mas eu quero que você saiba que isso é uma verdade. Isso vai acontecer, mesmo que, eu tenho medo do inferno, vai ter, entendeu? Eu quero que você volte o seu coração a Deus, porque Ele tem muito mais do que a gente pode pensar ou imaginar, e a gente pode viver isso. E infelizmente o evangelho barato que estão levando hoje em dia é: Jesus te ama, vem para a igreja. Mas você esqueceu que antes da gente poder receber a graça de Deus, antes da gente poder receber o perdão, há primeiro o arrependimento verdadeiro pelos pecados. Arrependam-se e passem pelas águas do batismo, juntamente com a fé. Então esse é o ponto especial. Voltando em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 35, vou ler até o 36. Levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá de acordo com o meu coração e o meu pensamento. Edificarei firmemente a família dele, e ele ministrará sempre perante o meu rei ungido. Então todo o que restar da sua família virá e se prostrará perante ele, para obter uma moeda de prata e um pedaço de pão. Ele implorará que o ponha em alguma função sacerdotal para ter o que comer. Então pera lá, Deus não vai parar a sua obra porque o alecrim dourado está pensando nele mesmo. Se você não se consertar, não tem problema, Deus levanta outro. Será que você está desperdiçando a chance de ser abençoado? Poxa, Deus tem um ministério para mim de pregar para 40 mil pessoas, ou então Deus tem um ministério para mim de cantar para 100 mil pessoas, mas deixa eu orar depois, deixa eu ler minha Bíblia depois, ficar um tempinho aqui no Instagram não faz mal. E eu estou falando de mim mesmo, que hoje eu planejei ficar 10 minutos no Instagram, passei 1 hora. Então a gente está prolongando as bênçãos de Deus, e vai chegar uma hora que Deus vai falar: olha só, não interessa se você está pronto ou não, eu vou levantar outro. E esse outro pode ser você, se você consertar os seus caminhos. E essa é a coisa mais linda do mundo, a gente ainda tem tempo, eu espero. Então, chegue na sua casa, se prostre perante Deus e volte os seus caminhos, volte o seu coração a Deus. Sabe? Esteja pronto para se arrepender a todo momento. É um processo, sim, a gente é desenvolvido, aperfeiçoado, renovado pelo Espírito Santo, de um processo, de uma forma processual, não é do dia para a noite, mas é importante que a gente se arrependa sempre, porque somos depravados. E outra coisa, Ofni e Finéias, os filhos do sacerdote Eli, morreram em batalha, como Deus havia dizido. E infelizmente nessa batalha, a presença de Deus, a arca da aliança, foi roubada pelos povos inimigos, porque eles negligenciaram a presença de Deus, estavam tratando como indiferente, e aí foi roubado, foi tirado deles a presença de Deus.
Então, não pense que é impossível que o Espírito Santo saia de você. É possível. Não é porque você veio aqui na frente, fez uma oração falando: Espírito Santo entra, que ele vai entrar. Ele habita em lugar limpo. Se conserta e daí ele vai entrar. Peça todos os dias: Pai, por favor, não entregue meu coração a Satanás, não desista de mim. Entende? O Espírito Santo é lindo, o Espírito Santo é maravilhoso. Depois que você se desenvolver com ele, vai ser lindo. Você vai orar, as pessoas vão ser curadas. Você vai trazer muitas pessoas para a casa de Deus, para eles se arrependerem. Você terá suas pedrinhas nas coroas quando chegar ao reino dos céus. Você será chamado de servo bom e fiel, aleluia. Estaremos no céu, veremos a face de Jesus, que é para isso que a gente está pregando, é para isso que a gente vem. Não é para obter riqueza na terra. Deus tem sim riquezas para a gente na terra, mas não é para isso que a gente vem. Pare de pensar na sua vida terrena, pare de pensar nos seus 80 anos de vida. Uma frase muito interessante é: ao invés da gente estar ansioso pensando no trabalho de amanhã, a gente deveria estar ansioso pensando na volta de Jesus. A gente deveria estar ansioso pensando que daqui a 1 milhão de anos a gente vai olhar para Jesus e vai falar: passa o pão, por favor. A gente vai estar comendo na mesa do rei, aleluia. Glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. Então, Eli, sabendo que a arca de Deus foi roubada, a presença de Deus foi tirada de Israel, ele simplesmente recebe essa mensagem, assusta, dá um pulo para trás e morre. Porque Deus cumpriu o que ele disse. Então, graças ao bom Deus, a gente ainda tem tempo de consertar os nossos caminhos. Enquanto isso, Samuel passou longe da morte. Samuel foi um homem ousadíssimo por Deus. Samuel fez grandes feitos por ele. Samuel escolheu o rei Davi, sabe? Então o que eu quero mostrar para você, para acabar, é que dá tempo da gente se tornar Samuel ainda, graças ao bom Deus. E dá tempo da gente olhar para a presença dele e falar: olha, Senhor, não me deixe acostumar com a sua presença. Senhor, eu quero que todos os dias a tua presença esteja comigo. E não é sobre sentir, como eu disse das últimas vezes, é sobre ter fé. Então, eu queria deixar isso para você. E se encaixa a todos, eu acho. Há uma frase que se encaixa bastante com os jovens, mas acho que com todo mundo, que não é porque os cristãos ao seu redor estão fazendo que é que está certo. Então você não tem que se apoiar assim: ah, os caras da minha igreja fazem isso, então não tem problema fazer também. Não se adeque às pessoas aí do seu lado, são tão depravadas quanto você. Se adeque à palavra de Deus, porque é ela que vai te alinhar. Não seremos perfeitos, mas se a gente pelo menos não tentar entrar em santidade, se a gente pelo menos não viver se arrependendo dos nossos pecados, infelizmente seremos jogados ao lago de fogo. Então Jesus é amor, mas Jesus também é fogo consumidor. Então eu queria trazer uma mensagem de arrependimento ao mesmo tempo de esperança. Dá tempo, glória a Deus. E Deus tem muito pra gente. Deus tem muito pra gente, Deus tem muito para essa igreja, Deus tem muito para sua família. Eu espero que você entre, eu espero que nós entremos no caminho estreito, na porta estreita, e a gente ganhe a nossa família, ganhe os nossos amigos, ganhe os nossos colegas, ganhe quem tem que ganhar. Porque a igreja, ela é para isso, é para a gente trazer mais e mais almas para o Senhor Jesus. E levar o evangelho não é uma opção, levar o evangelho é um mandato.